No vídeo de hoje, quero trazer à tona, à luz das Escrituras, questões profundas sobre nossas escolhas alimentares e como elas podem afetar nossa saúde e nossa vida espiritual. Por tratar-se de um tema melindroso e polêmico, produzi esse vídeo com muito respeito, mas sem deixar de lado a urgência do assunto. Espero maturidade e um espírito nobre de quem estiver assistindo, pois é um alerta de quem tem experiência de vida sobre os perigos da obesidade. Hoje abordaremos um assunto sobre um ditado popular que muitos de nós já ouvimos. Crente não bebe, mas come, que é uma bênção. Se todas as pessoas que dizem que amam a Deus se alimentassem de forma realmente saudável, esse ditado poderia ser uma verdade. Mas, infelizmente, a forma como a maioria dos que se dizem crentes comem não só é uma vergonha, como está destruindo o corpo que é templo do Espírito Santo. No vídeo de hoje, quero trazer à tona, à luz das Escrituras, questões profundas sobre nossas escolhas alimentares e como elas podem afetar nossa saúde e nossa vida espiritual. Por tratar-se de um tema melindroso e polêmico, produzi esse vídeo com muito respeito, mas sem deixar de lado a urgência do assunto. Espero maturidade e um espírito nobre de quem estiver assistindo, pois é um alerta de quem tem experiência de vida sobre os perigos da obesidade. A importância das escolhas. As escolhas que fazemos em nossas vidas têm um impacto significativo em nossa jornada espiritual. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, a Bíblia nos adverte: hoje eu estou chamando o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que hoje eu dei a vocês a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam. Esse texto deixa muito claro que Deus nos deu livre-arbítrio para escolhermos entre a bênção e a maldição. Portanto, nossas escolhas são cruciais. O álcool e a Bíblia. O consumo excessivo de álcool pode levar à embriaguez e uma série de problemas físicos, mentais e espirituais. É uma escolha que pode nos afastar da bênção de Deus. Para muitos cristãos, a decisão de não consumir álcool é uma expressão de sua fé e obediência aos princípios bíblicos. Só quero deixar claro aqui que a Bíblia não afirma que o pecado esteja no consumo de bebidas alcoólicas, mas é importante lembrarmos que ela condena tudo que é exagero e que causa danos ao corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo é imperativo ao dizer: não vos embriaguem. Ele entendia que é impossível mantermos as características do fruto do Espírito, principalmente o domínio próprio, se não estivermos de posse de nossas completas faculdades mentais. Por isso, é legítima a preocupação de não consumirmos álcool, para mantermos uma vida de pureza e santidade. No entanto, é lamentável que em algumas ocasiões esse cuidado e preocupação de se abster do consumo de álcool não seja aplicado ao excesso de consumo de comida. Em resumo, alguns cristãos se abstêm do álcool, mas exageram na comida, que além de se classificar como o pecado da gula, também leva a sérios problemas de saúde. Comer como bênção. O ditado também menciona que os crentes comem, que é uma bênção. A comida é um presente de Deus para nós, e a Bíblia nos lembra disso em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Comer de maneira agradecida e equilibrada é de fato uma bênção. A gratidão e a moderação são princípios bíblicos que nos lembram de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O exagero no consumo de comida entre alguns crentes. Já falamos sobre a importância das escolhas, sobre o uso do álcool e a gratidão pela comida. Agora vamos nos aprofundar no aspecto do exagero no consumo de comida entre alguns crentes. Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da Bíblia, deixou um alerta no livro de Provérbios.
no capítulo 23, versículo 20 e 21, que diz: Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. No 21, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. O exagero na comida não é uma bênção, como diz o ditado, mas sim uma maldição que prejudica a saúde física, espiritual e até a emocional. Além disso, esse comportamento pode ser motivo de chacotas por parte daqueles que não compartilham nossa fé. A aparência e o estado do corpo é um retrato da importância que damos a ele. A obesidade é uma doença que deve ser tratada e, apesar de ser a minoria, existem casos que são de origens patológicas e esses casos eu excluo dos meus comentários. Mas a maioria das pessoas que está acima do peso é devido ao descontrole alimentar e ao sedentarismo. Devemos comer bem, ou seja, com qualidade, para podermos viver e muito, e não viver para comer muito. Sei que falar algumas verdades irrita algumas pessoas, principalmente líderes religiosos, que condenam todo tipo de pecado e ignoram o pecado da gula. Vejo que boa parte deles está acima do peso. Eles condenam veementemente o uso de drogas pelos malefícios que causam ao corpo, à família e à sociedade, dizendo que o corpo é templo do Espírito Santo e ignoram o fato de que a obesidade também traz os mesmos problemas. Você vai acabar morrendo de tanto fumar. Poxa, pastor, e você de tanto comer? O estado do corpo contrasta com o da alma e do espírito, e tem gente que leva isso como piada. É vexatório o estado físico de uma grande maioria de líderes evangélicos, pois estão obesos e alguns em obesidade mórbida. Pessoas que adoeceram porque sucumbiram ao pecado da gula. Sim, estão doentes e precisam de um médico. Necessitam de um tratamento, mesmo achando que estão se sentindo bem e que os resultados dos exames de sangue são normais. A ciência já comprovou que o simples fato de estar levemente acima do peso já compromete a parte cognitiva do nosso cérebro. A gula não é apenas não ter o domínio próprio sobre a fome, mas é comer aquilo que sabidamente faz mal à sua saúde. Mais cedo ou mais tarde, o corpo vai cobrar a dívida, vai mandar a conta, e quando a cobrança chega, o desastre é quase inevitável. São os abusos sistemáticos que deterioram gradativamente a casa onde o Espírito Santo habita e a torna inabitável. O risco à saúde sofrido pelos líderes já é iminente. O próprio desgaste emocional e psicológico é um tremendo agravante, somado às noites mal dormidas e alimentação desregradas. São atitudes que inevitavelmente levará a uma morte prematura e nesses casos não adianta dizer que foi a vontade de Deus, pois as Escrituras são claras ao afirmar que Deus nos dá duas escolhas, a bênção e a maldição. A bênção para a vida, a maldição para a morte. Então, não faz sentido orar para Deus consertar aquilo que nós mesmos destruímos. O nosso corpo é a morada de Deus e nos foi dada a responsabilidade de cuidar e zelar por ele. O descumprimento dessa obrigação gera uma dívida que será cobrada e terá que ser paga. É terrível a situação de quem faz da comida um caminho para a morte e não para o prazer e vida. Quero abrir aqui um parêntese e trazer à memória alguns homens que, pelos seus feitos na obra do Senhor e pelos sermões que pregavam, foram reconhecidos como heróis da fé. Mas veja como eles morreram e as confissões que fizeram antes de suas mortes. Robert Murray McCheyne foi um jovem pastor escocês do século XIX. Ele faleceu aos 29 anos, devido a problemas de saúde. Antes de morrer, ele pronunciou a seguinte frase: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Nessa frase, ele compara o seu corpo a um cavalo, que Deus usaria para levar a mensagem. Mas ao negligenciar os devidos cuidados que o corpo necessitava, ele admite que matou o cavalo. Sua percepção
Deixou claro que negligenciar o cuidado com o corpo pode comprometer a missão espiritual. Enquanto Robert Murray é lembrado por sua intensa dedicação ao ministério, que acabou comprometendo sua saúde, John Wesley foi o oposto nesse aspecto, um verdadeiro exemplo de equilíbrio entre vida espiritual e cuidados físicos. Quem foi John Wesley? John Wesley nasceu em 1703 e faleceu em 1791. Foi o fundador do movimento metodista e um dos maiores evangelistas do século XVIII. Pregou mais de 40 mil sermões em sua vida e viajou cerca de 400 mil quilômetros, a maioria a cavalo, levando o evangelho por toda a Inglaterra. E o mais impressionante, viveu até os 87 anos. Wesley resumiu bem sua visão de vida. Pense em cuidar do seu corpo, não para a vaidade, mas para estar em forma para o serviço do Senhor. Enquanto Murray nos alerta sobre o perigo da negligência, Wesley nos inspira com o poder da disciplina. Ele nos mostra que é possível manter a chama do espírito acesa sem apagar o vigor do corpo. Não estou tratando aqui da estética e nem dos padrões absurdos de beleza, não, de forma alguma. Eu estou tratando com as consequências de ignorarmos um assunto tão importante na contramão do bom senso e da doutrina bíblica quanto ao zelo do corpo. As pessoas comem tudo o que vem pela frente, esfomeadas e compulsivas. Elas se deleitam com o excesso que prejudica o corpo. Na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é em tudo, no corpo, na alma e no espírito. A conservação do corpo é uma forma de prolongar e dar qualidade à vida. Ninguém pode ter vida abundante com problemas de saúde. Infelizmente, a maioria desses problemas é oriunda da má educação alimentar e do sedentarismo. Você pode até achar que está bem, porém, quem está abalizado para dizer isso são os médicos, com suas variadas especializações. As pesquisas e as estatísticas comprovam que 85% dos casos de obesidade advém do comer demais, ou seja, do pecado da gula. A gula é um pecado como outro qualquer e está na mesma linha em Gálatas 5, onde está escrito pecados como adultério, fornicação, impureza, idolatria, feitiçaria, invejas, homicídios, bebedice, entre outros. Paulo alerta que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A gula é um vício. Assim como um corpo viciado pela cocaína implora pela droga, o corpo viciado em comida pede comida. Principalmente pelos alimentos que têm índice glicêmico elevado, como farinha branca e alimentos ricos em açúcar. Cristãos fora da forma recomendada pelas autoridades médicas e da ciência pecam duplamente. Pecam por desobediência às autoridades. Temos um vídeo sobre esse tema. E pecam contra o corpo. Pecam por saberem fazer o bem e não fazem. E pecam contra o Espírito Santo e a sua habitação. Lembrem-se de 1 Coríntios 6,19. Ou não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Todo inquilino sabe que é regido por um contrato com cláusulas de direitos e deveres. Esse documento exige que o inquilino preste contas ao proprietário do imóvel, facultando a ele uma vistoria periódica para a averiguação das condições de manutenção e conservação. E caso ocorra qualquer dano, implicará em reparação. No caso do inquilino recusar a cuidar do imóvel, pode haver rompimento do contrato. O mesmo ocorre com o corpo em que nosso espírito habita. Ele não é nosso. Somos apenas inquilinos por um tempo, mas durante esse tempo precisamos cuidar bem da propriedade de Deus e, portanto, não podemos fazer com ele o que quisermos. O texto que Paulo escreveu aos Coríntios deixa isso bem claro.
A obesidade, que resulta do pecado da gula, danifica o patrimônio de Deus. É o dano causado pelas ações inconsequentes daqueles que ignoram a conservação do corpo. A resistência em procurar profissionais da medicina e seguir as suas orientações é um claro descumprimento com a manutenção do imóvel do Senhor. É fácil deduzir que o proprietário não deve estar nada satisfeito. A Bíblia também nos orienta a sermos exemplos conforme 1 Timóteo, capítulo 4. Torna-te padrão dos fiéis. Tem cuidado de ti mesmo, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Que tipo de padrão você está apresentando às pessoas? Que tipo de exemplo você está sendo para os seus filhos, para a sua esposa e amigos? Quando eles olham para você, o que eles estão vendo? A palavra de Deus na nossa boca precisa ser a verdade, e essa verdade está impressa no nosso corpo, queiramos ou não. Nós somos chamados para sermos exemplo, para imprimirmos um padrão nos fiéis, e não podemos fugir dessas responsabilidades. Equilíbrio e moderação. A Bíblia nos ensina sobre a importância do equilíbrio e da moderação em todas as áreas da nossa vida. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, Paulo exorta: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Devemos ser conhecidos por nossa moderação e equilíbrio, não apenas em relação ao álcool, mas também à comida. Amados, é fundamental lembrar que nosso objetivo como cristão não é apenas evitar o que é claramente prejudicial, como o álcool em excesso, mas também buscar uma vida que glorifique a Deus. Devemos fazer escolhas sábias, não apenas na abstinência, mas também na moderação. Que possamos ser um exemplo de equilíbrio, moderação e gratidão, tanto para nossos irmãos na fé, quanto para aqueles que observam nossas vidas. Que a nossa busca pelas bênçãos de Deus inclua o cuidado com a nossa saúde física e espiritual. Agora que você começou a entender a importância desse assunto, quero te convidar a fazer comigo essa oração. Pai de amor, é um privilégio aprendermos porções maravilhosas da Tua Palavra, que nos revela a Tua vontade dia após dia. Te agradecemos por isso, pedimos que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas da nossa vida, capacitando-nos a fazer escolhas que honrem ao Senhor, para que realmente possamos ser Tuas testemunhas fiéis àqueles que estão ao nosso redor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se o conteúdo desse canal tem abençoado a sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Afinal, eu sempre estou postando novidades por aqui. Ah, e é claro, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Até o próximo vídeo e não se esqueça, seja um cristão saudável para a glória do Senhor.